Fala aí, equipe. Vamos para a resolução dessa questão aí, né, que gerou essa dúvida aí entre letra B e letra E. Então, vamos pensar nessa questão aí. Inicialmente, quero destacar o seguinte. Então, vocês precisam sempre estar atento a essa situação de prestar atenção ao enunciado em si, né? Então, algumas questões você consegue ter a chave de resposta dela no enunciado, de fato, né? Então, é preciso ler direitinho, destacar alguns pontos que a questão vem comentando, para que você vá para as alternativas e consiga marcar ali a correta, né, de acordo com o enunciado, porque muitas vezes a gente tem algumas questões que as alternativas são corretas, mas né, tem mais de uma alternativa correta, vamos dizer assim, mas para outros enunciados, para outras questões, né? Então, assim, é preciso de fato estar bem atento a isso, certo? Então, vamos pensar aqui nessa questão, né? Então, veja, o esporte é uma das principais opções de lazer da população brasileira. Então, o primeiro destaque aqui é pensar, né, nesse tema, opções de lazer da população brasileira. É acompanhado e praticado por pessoas dos mais diferentes perfis, faixas etárias e classes sociais. Segundo ponto de destaque, acompanhado e praticado significa que pensar exatamente nessa questão já midiática também, né, quando se pensa do acompanhamento dos esportes por meio da mídia, né, a questão televisiva, do rádio, internet, tendo em vista esse aspecto, então a banca já deixa claro que aspecto, né, tendo em vista esse aspecto, o aspecto aqui do lazer, da questão do acompanhamento e a prática do esporte na perspectiva do lazer, né. Um possível papel das aulas de educação física é contribuir para. Então, o outro ponto-chave nessa questão é esse pensamento aqui, ó, aulas de educação física. Então, está falando de aulas de educação física, a gente está pensando no contexto aqui da educação física escolar, certo? E aí, um ponto importante para fazer o destaque aqui, com base nos comentários de vocês lá no grupo, é o seguinte: quando a gente tem uma questão desse nível, né, que, por exemplo, não cita nenhuma referência, não destaca aí, nenhum autor, é preciso pensar sempre nas questões atuais, certo? Então, assim, a questão não está falando qual é a perspectiva da educação física aí nesse caso, por exemplo, né, que ele coloca assim, um possível papel das aulas de educação física é contribuir para. Aí você pode questionar, tá, o papel da educação física em que período? Né? Por exemplo, lá na tendência higienista, a gente ia ter uma perspectiva aqui bem interessante, né, para essa capacidade pulmonar, ou a própria militarista também, né, ia ter uma questão bem interessante para a gente marcar essa alternativa E, né? Mas aí veja que é nesse sentido que eu estou colocando. Quando não se tem uma citação de períodos, de datas, é preciso pensar sempre na atualidade. E o que a gente tem na atualidade é que a educação seja, né, a educação de um modo geral, e aí entra a educação física, ela seja uma educação progressista, uma educação que proporciona reflexão, emancipação para os alunos, autonomia. Então, dentro desse contexto, a gente precisa pensar aí no ensino da educação física de forma crítica, né? Então, a gente leva em consideração, por exemplo, só para destacar aqui, é importante levar em consideração os documentos importantes. Então, ó, a gente tem PCN, BNCC, DCN, que é as Diretrizes Curriculares Nacionais, e pensando no ensino aí, a gente tem as abordagens críticas, né? Então, é preciso fazer assim, esse contexto aqui. E quando a gente pensa nessa ideia desses documentos que tem essa criticidade, as próprias abordagens críticas, a gente precisa entender que quando se trata do esporte e nessa questão do lazer e essas discussões sobre acompanhamento e práticas, é importante demais pensar aqui nesse caso, como resposta, a letra B, certo? Então, no caso aí, deixa eu só apagar isso aqui. No caso aí, quem marcou a letra B, de fato, pensou aí na alternativa correta, né? Só concluir aqui. Então, letra B, o gabarito, certo, pessoal? Pensando aí justamente que nas aulas de educação física a gente pensa nessa ideia de desenvolver o senso crítico no que tange a cobertura do esporte pela imprensa. Então,
quando a gente está falando do lazer aí e dessa perspectiva da educação física escolar, é importante destacar com os alunos por que a imprensa, por exemplo, só faz a cobertura do esporte, futebol, né, um exemplo. Por que não trata de outros esportes a mais, né? Foca muito só na questão do futebol masculino, por exemplo. Por que não dá tanta visibilidade ao futebol feminino, né? Por que não traz outras perspectivas de esportes nessa ideia mesmo do lazer, né? da população que pratique e que tem aí benefícios quanto à questão da saúde, enfim, vários aspectos que a gente pode fazer essa discussão com os alunos, né? E aí, pensando sempre nessa ideia de que na educação física escolar, o importante é que o aluno tenha conhecimento, né, apropriação da cultura corporal, que aí vai envolver o conteúdo de esporte, para que ele seja, né, um aluno, uma pessoa, um cidadão crítico lá no mundo em que ele atua. Então, essa questão aí, de fato, a alternativa mais correta aí para pensar nesse contexto da questão, como a banca colocou, seria a letra B mesmo, tranquilo? E aí, de fato, é o gabarito da banca, né? Mas assim, eu também concordo com alguns que colocaram lá, né, essa ideia de que ficou um pouco mal elaborada, aí, as opções de resposta, né? Mas assim, a gente vê, por exemplo, na letra A, profissionalização dos alunos. A ideia não é essa, né? A educação física escolar não tem essa vertente. Assim, obviamente, naquela mesma ideia que eu falei, né? Para os dias de hoje, para lá 70, 80, 90, os professores tinham esse entendimento que era isso mesmo, era tornar o aluno ali atleta, né? Essa questão aqui, letra C, por exemplo, realizar com perfeição o gesto técnico, né? O gesto esportivo. Então, tudo isso aqui já foi um princípio aí que deveria ser tratado de forma mais enfática, né? Em outros momentos aí da história da educação física. Então, nesse contexto atual, no que a gente tem de crítica, a gente precisa pensar aí de fato nessa letra B. Tranquilo?